amém. Lucas capítulo 10. Você não cantou comigo, acele comigo, por favor. Lucas no capítulo 10. Uma história muito conhecida e muito linda para aprender sempre com ela. Nós estamos respirando ainda, né? Ensino sobre louvor e adoração. Semana passada, o pastor Ademar de Campos estava conosco. E foi um tempo de refletir. E está aqui um texto que vai nos lembrar também sobre adoração, sobre louvor. E o Salmo 19 também tem essa intenção. Lucas 10, versículo 38. Caminha comigo, por favor, no texto sagrado. E o tema dessa ministração é como ter um coração de Maria, um mundo de Martas. Como trabalhar a questão da adoração quando vivemos em tempo tão corrido e agitado e o nosso coração anda assim, da mesma maneira. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Que o Senhor aplique a palavra dele em nossos corações. O Espírito do Senhor está presente. A Bíblia fala que ele se faz presente onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Hoje fui apresentado a uma Maria. Ela não chama Maria essa pessoa, chama-se Roberto. Mas quando eu fui apresentado para Roberto, ele estendeu a mão e disse assim: dia 12 de setembro faz 30 anos, ou do ano que vem, faz 30 anos que fui batizado. Fui batizado eu, ela e ele. E aí o Roberto mostrou para a esposa do lado e o filho. Os 3 foram batizados no mesmo dia. Eu quero apresentar para vocês essa equipe de Marias. Fique de pé, Roberto, por favor. E Euzi, ele é o pai do nosso irmão Jean. Obrigado, pode sentar. A expressão dele lembrou a ministração, porque ele fala como quem estivesse sentado, dizendo assim: vem cá, senta aqui comigo. 30 anos sentado aos pés do Senhor. Esse é um exemplo do que queremos dizer nessa noite. 30 anos depois, a vida vai empurrando a gente, e aí é perigoso não lembrar. Que dia mesmo que eu me batizei? Como foi aquele dia? Como foi a circunstância de que recebi Jesus? De lá para cá eu fiz tanta coisa, eu servi tanto, mas eu já não me lembro dele. Me lembro que tenho servido a ele, mas não me lembro dele. E aí o irmão Roberto veio dizer da maneira como se assentou aos pés de Jesus, e a maneira como ele se apresentou, eu percebi que ele continua assentado aos pés de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o chamado do Espírito Santo, para que a gente esteja continuamente sentado aos pés de Jesus. A gente vive num mundo segmentado. Isso não é novidade. Sempre foi como é. Sempre foi? Não. Jesus chegou e mostrou muitas coisas que já não era como era. Ele disse: não era assim no princípio. Não era assim no princípio. E ele veio resgatar como era no princípio. E no princípio, o Senhor vinha na virada da noite, na virada da tarde, a ter comunhão com os homens, com a humanidade. E nós estávamos lá representados. Nós estávamos ali, sentados aos pés do Todo-Poderoso, ouvindo-o falar da sua grandeza, bondade, se relacionar com Adão e Eva. Nós estávamos ali porque nós estávamos depois, em Gênesis 3, pecando junto com eles. E aí, queridos, a partir daí o mundo virou um mundo segmentado, fruto da imperfeição que o pecado trouxe.
Eclesiastes fala que Deus fez o homem perfeito, mas ele se enveredou por muitos caminhos. A gente inventa muita moda. Continuamos inventando moda. Continuamos inventando motivo, justificativa para não termos intimidade com Deus e uns com os outros, queridos. Continuamos inventando muita moda. Jesus vivia, na época de Jesus, era o homem, o macho da espécie que era a maioria opressora, o usurpador. Era um mundo de homens, segmentado, fragmentado, um mundo usurpado. E aí nós sabemos como que as mulheres naquela ocasião, naquela situação, tinham uma situação muito desfavorável. Mas se você olhar para trás e chegar na Rainha Esther, eu ouvi o livro de Esther hoje, enquanto vinha, ouvi em francês. E aí, lembra da Rainha Vasti? Depois de 6 meses de farra, de festa, de bom vinho, e aquilo não era com dinheiro da família do rei, era com dinheiro do povo, com certeza, como sempre acontece. O rei manda chamar a rainha para se exibir, para exibi-la diante das autoridades do mundo inteiro que estavam ali bajulando o rei Assuero. E aí ela decidiu que não seria essa minoria subjugada, disse, não vou. E nós sabemos o que aconteceu com aquela mulher, em que circunstância Esther foi ascendida ao trono. Nós sabemos que a minoria judaica quase foi dizimada naquele momento, não fosse a ação de Deus. E aí sempre a maioria opressora. Mas aí nós encontramos Jesus acusando isso, questionando isso. E essa maioria masculina perguntando assim, eu posso dar a carta de divórcio a hora que eu quiser e mandar embora aquela mulher? E ele fala, não foi assim no princípio. Mas eu posso, se me agredir, se me desrespeitar, eu posso matar. Não era assim no princípio. Jesus foi trazendo para o princípio, para o tempo em que a humanidade quedava-se aos pés do Senhor. E tinha pouca... inventava menos moda do que acontecia e que acontece agora. Mas eu tenho a impressão, olhando para Montreal, olhando para os grandes centros, que nós estamos vivendo o inverso. Hoje a minoria é que é a opressora, vamos exagerar, né? Quando a maioria pode oprimir, oprime. Quando a minoria pode oprimir, oprime. O problema não é a minoria ou a maioria, se é homem ou se é mulher. É que o pecado gerou a opressão. Esse é o problema. E aí, olhando para os grandes centros hoje, né, as minorias subjugam, oprimem, definem as leis, questionam as coisas e se sobrepõe de alguma forma. E aí, só um detalhe interessante, né? Nos clãs, nos mundos masculinos, o homem é que se impõe, e hoje nos grandes centros, quando a sociedade vai evoluindo, as mulheres vão tomando lugar, e é tomando lugar mesmo. Não é tomando o seu lugar, é tomando o lugar. Isso é um sério problema do coração humano. Um exemplozinho que eu vendo nas ruas. Antigamente os homens, dominando, iam na frente e fazia a sua tatuagem. Aqui, para cada palmo de tatuagem de um homem, tem 1 metro de tatuagem de uma mulher. Só um detalhezinho, que a gente vê como que vai quando tem um espaço, isso é tomado de maneira que nós perdemos o equilíbrio sempre. Seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco, seja grego, seja judeu, se tem o poder na mão e o pecado no coração, nós viveremos em um ambiente de opressão. E Jesus então vem por causa de tudo isso. E Paulo fala que em Jesus não tem nem homem, nem mulher, nem preto, nem branco, nem judeu, nem grego. E essa família, então,
estava começando a entender o propósito de Jesus de vir restaurar como no princípio. Tudo foi criado para todos. O Senhor não fez o jardim do Éden para o macho da espécie, mas fez para o homem. Macho e fêmea os criou. E aí, em unidade, eles cuidavam, cultivavam e tinham a responsabilidade de fazer todas as coisas ali no jardim. Então, nessa casa de Marta, de Maria e de Lázaro, que já estava caminhando de alguma forma, nós encontramos ainda segmentação e podemos dizer que nós ainda fazemos parte disso no mundo de Martas e no mundo de Marias. O mundo de Marta é muito mais próximo do nosso mundo hoje que o mundo de Maria. O mundo de Marta é acelerado, o mundo de Marta é corridão, o mundo de Marta dá conta de tudo, o mundo de Marta lidera tudo, o mundo de Marta organiza tudo, o mundo de Marta tem tudo sob controle. O mundo de Maria, eu não sei se seria tudo sob controle. Eu não sei se Maria ficaria tão envolvida em tanta competição como é o mundo de Marta e o mundo que a gente vive hoje. E aí a gente, nossas famílias vindo lá dos interiores do Brasil, caímos nesse mundo que a competição é tão grande e as mulheres sofrem mais do que os homens sofrem de outra maneira, mas as mulheres encarnam mais isso porque isso está muito mais nessa minoria que antes tão oprimida, agora pode até oprimir, se for o caso, e as mulheres entram nessa pilha e é muito complexo. E o mundo que Deus criou para homem e mulher, para a família, vai continuamente se fragmentando e os casais continuam se separando e as crianças continuam crescendo sem pai, sem a mãe e as coisas continuam acontecendo dessa maneira porque nós somos muito mais tendentes a aplaudir Marta do que a aplaudir Maria. Se eu e você chegássemos naquela casa, nós ouviríamos Marta dizendo, olha lá, mas é folgada não? Como é folgada aquela moça? É a sua irmã? Puxa vida. E Marta então ela recebe Jesus e dá a impressão que ele não avisou que vinha. Se você ler o texto anterior, eu não sei com quanto Jesus entrou na casa de Marta, mas o texto anterior, no mesmo capítulo, fala que ele envia os 72. E os 72 discípulos voltam para Jesus prestando contas e conversando e avaliando aquele tempo que eles foram enviados pelo Senhor. Não sei se vieram os 72, o texto não fala. Mas pode ser que foram os 12 apenas. Apenas. Sem avisar. Sem ir no Maxi, no Provigor, sei lá onde antes. Sem avisar. Mas tudo bem, que fosse só os 3 que Jesus caminhava mais intimamente. Que fosse só os 3. 4 pessoas já era bastante para trazer para aquela casa um grande tumulto, recebidos sem avisar. Os maridos sabem como é que funciona esse negócio. Tá chegando, entra aqui, eu vou lá e pego o que tiver na geladeira, põe na mesa aí, a gente come. As mulheres não, elas planejam meticulosamente, ela coloca algumas mulheres e alguns homens, a minha é assim, e aí vai tudo planejadinho, e a mesa tem que ser bem posta, e tudo tem que ficar muito bonito. O que tem bonito a ver com a fome? Dá comida para o sujeito, mas não pode só dar comida, tem que dar comida dentro de um contexto. E aí as coisas vão caminhando e eu vejo, às vezes, minha esposa e meu filho conversando e eles falam assim, um negócio que eu não entendo. Por exemplo, mas isso não combina. Não pode comer aquela comida, ou aquela comida com arroz, por exemplo, ou com feijão. Como não pode? Está tudo pronto, é só pôr no prato e comer. Não pode! Eles sabem por quê, o André entende esse negócio. Por que não pode? Eu não sei, mas não pode. Algumas coisas não podem com arroz, outras não podem com feijão. Se tiver com macarrão, não pode nenhum. É um negócio assim, que se eu receber, fica muito mais fácil do que se ela recebe, porque nós somos realmente diferentes. O certo é que Marta recebe aquela turma com muita boa vontade. E Maria também. E Maria não era um irresponsável, irmãos. Maria não era uma folgada.
Maria era a irmã de Marta, possivelmente uma mais nova, e Marta coordenava as coisas, e Maria ajudava, recebia as pessoas, e colocava a mesa, e fazia a cama. Maria fazia o que era a sua responsabilidade. Mas presta atenção, Jesus havia entrado na casa. Se para Marta eram 4 hóspedes, não bagunçar muito não, pensar em 72 pessoas não tem jeito, né? Pensar em 12 é exagero, mas se Marta queria receber bem os 4 hóspedes, e Jesus era um hóspede especial, e os amigos dele, né, Pedro, Tiago e João, eram especiais por causa de Jesus, puxa vida, ela foi fazer tudo que tinha que fazer, e correu no quintal, e matou o frango, e mandou o empregado lá pro Vigo buscar o suco, e aí ela chama outro para fazer alguma coisa, e ela entende que Maria estava fazendo o que era a obrigação dela. Dando uma organizadinha, básica na sala, estendendo a mesa de maneira muito linda, e dando aquela brilhadinha na louça, porque ia colocar aquela mesa linda para Jesus. E depois de um tempo lá na cozinha, toda suada, suando em cima do frango que estava cozinhando, Marta, sei lá, por algum motivo, Marta passa pela sala, irmãos. Sabe o que ela vê? Ela vê uma coisa que não aconteceu. Porque o que aconteceu? Aconteceu que Maria estava por ali, começando a fazer os afazeres dela, o serviço dela, a obrigação dela. Mas ela escuta a voz de Jesus. E eu não sei o que ele falava. Talvez ele estava dizendo, conversando, porque ele havia terminado, depois de conversar com 72 discípulos na volta da grande comissão, ele conversa e ensina a parábola do bom samaritano. Talvez ele estivesse discutindo com Pedro, Tiago e João sobre o bom samaritano. Talvez estivesse dizendo para eles que, como o Neverton nos falou aquele dia, vocês não são nem uma coisa nem outra, vocês são o julgado na beira da estrada. Vocês são aqueles que ainda estão precisando ser curados, restaurados, e para isso eu vim. Eu sou o bom samaritano. Você é aquele julgado na estrada que tem que ser restaurado, curado, tratado, e eu quero tratar vocês. Aí Maria, quando ouviu aquilo, ela falou: está falando de mim? Está falando comigo? E aí, quem sabe ele tem falado assim: vinde a mim, porque está cansado, oprimido, julgado na estrada, eu vou te dar alívio, eu vim para isso. Aí ela vem e senta. Aí depois, que ela queria ficar 10 minutos, 15 minutos e voltar para terminar o serviço dela, quem tira dali? Aquela mulher que descobriu que estava debaixo, que estava aos pés do Senhor de toda a terra, do Criador de toda a terra. Para que sair dali? Por que sair dali? Se ele havia feito todas as coisas, se tudo foi feito pela mão dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que um frango assado, cozido, frito, temperado, mal temperado, que diferença faria? Ele que no Salmo 19 fala que estende os céus e que o sol sai como um guerreiro. O que seria uma mesa posta com uma florzinha ou com um guardanapinho dali ou daqui? Maria se assenta. Maria descobre que é realmente aquele que estava julgado no caminho, e que Jesus era o bom samaritano, aquele de quem não se esperava, aquele que não tinha o parecer, a forma, a formosura da fantasia religiosa, mas era ele que veio, que curou, que libertou, que restaurou, que levou consigo, que pagou o preço. E Maria senta e adora o Senhor. Ela não era tocadora, ela não estava com o pandeiro na mão, com o violão, fazendo barulho, levantando a mão, mas ela estava verdadeiramente adorando o Senhor. Isso que nós precisamos de parar e pensar. Naquela correria, quase morrendo na correria da cozinha, agora ela está morrendo de raiva, Marta, porque ela vê aquilo que não aconteceu. Não foi afogada, sentada, mas era alguém adorando, ouvindo o convite, a voz do Senhor, e sentada para adorar. E aí ela entra na cena, quebra a liturgia, quebra o ambiente, e aí ela peita Jesus, porque ela sabe que se fosse você ou eu, olhando de lado, cutucando assim, nós concordaríamos com ela. No dia sábado, quando nós estávamos aqui com o Odemar,
estava sentadinho aqui, atrás de mim tinha, não sei quem era, mas nós estávamos ouvindo lá em cima o quê? Lembra? Os passos das crianças. Crianças indo ao banheiro. Criança não vai ao banheiro, criança corre para o banheiro. Né? E as crianças saíam daqui até ali para o banheiro. E a criança... E aí um cutucou a outra e disse assim... Devia ter um professor ali em cima cuidando das crianças, né? A outra disse, até tem, mas devia cuidar, né? A outra disse, é mesmo, né? Deveria cuidar. Respirei. De novo. Dei glória a Deus pelas crianças caminhando. E Deus me deu uma palavra depois para os pais. Porque aquela palavra sobre adoração, se ficar aqui para nós não ensinarmos para eles, se os passos das crianças não representarem aqueles que precisam de ouvir de Jesus, urgentemente, aquilo não fez nenhum sentido, não faz nenhum sentido estar aqui. Principalmente vocês que são pais, se não ouvirem os passos dessas crianças, a necessidade delas de crescerem adorando o Senhor, se aquietando aos pés do Senhor. E aí, eu esperei um tempo e realmente estava indo por outra casa do banheiro. Eu levantei para ir lá, e aí a Lu já tinha ido, o Fernando me cercou, o Rodrigo já tinha ido também. E o certo é que não parou. Por quê? São crianças, e tinha muitas crianças naquele dia, e cada hora uma ia no banheiro, e é assim que funciona. Mas Marta então entra e quebra o clima, faz um zoeirão, e fala, Senhor, você não está vendo isso? Para, todo mundo ficou, isso o quê? Está falando de quê? Não te importas que ela me deixe servir só? E aí, nós, com o coração de Marta também, esperamos que Jesus fizesse um carinho em Marta, agradecesse e falasse, Maria, por favor, poxa vida, também não é assim, né? Você está aqui tem 2 horas. Em 2 horas você está sentadinho aqui e a pobre da Marta lá. Jesus não fez isso. Sabe por quê, queridos? Quando Deus trata conosco, quando nós vamos a Deus com qualquer questão, Ele não fala do outro. Ele fala da gente. Cada vez que você traz, se você falar, for orar sobre o presidente do Brasil, Deus vai tratar com você. Se você for orar pela sua esposa, porque eu não aguento mais aquela mulher, Deus vai tratar com você. Se você orar pelo seu vizinho que está te irritando, sei lá com o quê, Deus vai tratar com você. Ele não vai tratar com o presidente do Brasil, nem com sua esposa, nem com o seu vizinho. Vai tratar com você. Sabe por quê? Porque você é o canal, você é o instrumento dele, você é quem está aos pés dele. Então ele vai tratar com você. Maria já estava ali. Possivelmente, Jesus, entre tudo que falou também da responsabilidade de carregar as cargas uns dos outros, de ver a necessidade do outro. E Maria já tinha ouvido alguma coisa que importava, mas naquele momento Marta estava ali. E ele fala, Marta, 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 você está inquieta e atarefada com tantas coisas. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E quando a gente olha para o texto, a gente pergunta assim, como que eu estou me comportando? Como é que eu estou reagindo à presença do Senhor na vida da igreja? A presença do Espírito Santo na vida da igreja. Eu sou dos que correm para lá e para cá. Ou eu paro e realmente adoro ao Senhor. Eu estou morrendo de raiva, olhando para a vida do irmão, avaliando o que ele devia ou não devia fazer, a maneira como fez, como não faz. Ou eu tenho prioridades. Na realidade, queridos, Jesus sabia do que nós precisamos. Ele conhece o mundo de Marta que nós vivemos. E ele sabe que ainda hoje nós continuamos aplaudindo as Martas. Né? E se eu penso em Montreal, se eu penso em todo mundo, todas as culturas que vêm para cá,
cá, buscando um lugar ao sol, abrindo mão de tudo que fez lá no Brasil, lá no Irã, lá na África, vem para cá para começar de novo. Todo mundo realmente querendo um lugar ao sol, a obrigação de chegar na linha de chegada que é tão difícil. Acham quem está fora que é só chegar aqui, que a coisa acontece, mas nada acontece depois, antes de muitos anos de tentativa, de aprendizado, de plantar para colher. E aí começa-se aos 40, começa-se aos 50, eu cheguei aos 51 no ano passado, e começa-se aí, vai esperar 10, 15 anos para algumas coisas acontecerem. Tão difícil, queridos. Aí nós, como Marta, ficamos para lá e para cá. E nos esquecemos de coisas maravilhosas, como o Salmo 19, que fala que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz revelação, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite sem linguagem, sem fala. Ouve-se a sua voz, ele vai descrevendo Deus continuamente tentando nos falar. E depois que ele fala da manifestação, da maneira gloriosa que ele se manifesta, tenta se manifestar a nós na natureza, ele é específico na palavra. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas são justas, mais desejáveis do que o ouro puro, mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Por elas advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Mas quem pode discernir os próprios erros? Marta. Quais eram os erros de Marta? A dificuldade de Marta. Quais eram os erros de Maria? As dificuldades de Maria. Cada um de nós tem grande dificuldade em discernir os próprios erros. O que Marta fez e discernir o erro de Maria é muito fácil, irmãos. Pergunta para mim onde é que vocês têm errado. Eu sei. Eu não posso não acertar, mas eu posso fazer uma lista desse tamanho. Agora, pastor, em que você tem errado? Bom, irmão, e aí eu vou ficar assim, com a sensação de que nem tem errado. De que o que estou fazendo é o melhor. O que eu podia fazer. E às vezes é. E às vezes nós erramos, como tenho falado, em fazer muito, mas nada daquilo que o Senhor pediu para fazer. E aí alguns de nós poderá ouvir: não te conheço. Mas Senhor, em teu nome, eu fiz aquele frango com quiabo naquele dia para o Senhor, os seus discípulos. Eu não te conheço. Como é que é o seu nome? Marta. Não está na lista. Mas Senhor, tudo que eu fiz foi para o Senhor. Não está na lista o seu nome. Você fez. Mas não importava, Marta. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Quando o céu manifesta a obra de Deus, quando o firmamento anuncia a obra de suas mãos, a gente não escuta. Quando a palavra mostra, nem sempre a gente escuta. O salmista fala: quem pode discernir os próprios erros? Ele coloca dois tipos de erro que Martas e Marias, você e eu, acumulamos. Um erro, um pecado desconhecido. Nós temos que orar: Senhor, me livra daqueles pecados que eu não percebo. E eles são tantos, queridos. Porque Marta não tinha intenção de fazer outra coisa que não adorar o Senhor. Mas ela não adorou. Maria não tinha intenção de magoar sua irmã, mas ela magoou. Marta não tinha intenção de transformar a sala dela num tribunal, mas ela transformou. Maria não tinha a intenção de ser a melhor da festa, mas naquele momento foi estranho aquela relação. Pecado desconhecidos. Coisas que acontecem na nossa vida, no nosso jeito de ser, na maneira como falamos, como agimos, como construímos, que está magoando o outro, que Deus não se agrada, mas que a gente não entende. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Temos que orar: Senhor, me faz enxergar. Quando que Marta está magoada comigo? Quando que eu deixei de cuidar da mesa e que eu podia ter feito? Quando que eu acusei? Quando que eu cobrei? Quando a pessoa estava ali sentada adorando e eu julguei, condenei e queria a execução pública. Marta queria a execução pública de Maria. Senhor, manda ela pelo menos lavar o banheiro agora. Pelo menos, porque eu estou na cozinha, lavar o banheiro não faz sentido. E o senhor não pode ir naquele banheiro daquele jeito. Manda ela ir lavar o banheiro. E é muito legal isso, né?
Maria estava sentada ali, irmãos. Possivelmente, ela passou por Maria um pouquinho e chegou em Jesus. Senhor, você não te importa que ela me deixe servir só? Fala para ela me ajudar. Podia ser assim, Maria, estou tão cansada. Eu achei uma receita que não vai sair antes de 3 horas. Eu estou vendo João ali com cara de fome. Me ajuda, por favor. Ela não se dirige a Maria. Ela se dirige a Jesus para que ele fala com Maria. Às vezes você faz isso. Você se dirige à mãe dos meninos, ou melhor, aos meninos, para que a mãe deles escute. Ô, Aninha, você só fala com sua mãe que o quê? Às vezes falamos isso nessa hora, aquilo aparece, né? E a gente faz isso. Foi o que Marta fez. Ao invés de falar com Maria, ao invés de colocar para Maria o coração dela, ela usou Jesus para aquela situação, e o Senhor então olha para ela e vai tratar com ela dizendo: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Isso, querido, nós fazemos sem perceber, pecados intencionais, mas o texto fala de outro pecado. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. E aqui é a coisa muito mais grave, queridos. O Espírito Santo vai trabalhando conosco naquilo que nós não percebemos. Numa canção, numa ministração, numa palavra, em algo que você leu. E o Espírito Santo vai trabalhando e te levando a crescer. Mas os pecados intencionais? E aquilo que eu sei que é pecado? Aquilo que eu sei que magoa profundamente o coração de Deus e que eu não consigo abrir mão. E que eu repito. Aí na segunda, na terça-feira, eu repito, e aí eu vou lá e peço perdão e conserto, mas eu repito. O pecado intencional. E aquilo que só depende de mim. Porque eu posso olhar, isso aqui vai servir. Eu tenho um problema, eu tenho um grande problema. Oh, que problema. Isso aqui tem impedido de estar sentado aos pés de Jesus nesses 30 anos. No dia 12 de setembro de 1988 eu me batizei, mas olha, depois daquilo, em um problema que eu não consigo resolver, tem um vício que eu não abri, que eu não saiu da minha vida, tem uma maneira... Está na sua mão. O que eu posso fazer aqui? Me dá uma dica. Eu posso abrir mão. Os pecados intencionais, eu posso abrir mão deles. Eu posso transformá-los no Deus que deveria ser o Senhor. Esse pecado vira um Deus na minha vida. Ele é mais do que um pecado. Os pecados intencionais, aquilo que eu guardo, aquilo que eu não abri mão, porque só depende de mim abrir mão, de arrepender, de buscar o Senhor, de me quedar aos pés dele mais tempo, dizendo: Senhor, realmente não é fácil, meu coração está apegado aqui. Se eu olhar para o meu desejo, vai acontecer de novo. Se eu deixar a minha natureza, eu vou pedir fogo do céu e eu vou acabar com Samaria, aquela aldeia de ingratos. Meu senso de justiça exagerado. E eu não abro mão de algumas coisas que só dependem de mim. A obra já foi feita na cruz. Você já foi livre desse pecado. Mas você precisa abrir mão dele. Eu tenho um problema, que grande problema. Tem 30 anos que eu não estou sentado aos pés de Jesus, porque o frango que eu botei para cozinhar não termina de cozinhar, porque eu não achei o tempero. No dia que eu achar o tempero, eu volto e sento aos pés de Jesus, ao lado de minha irmã Maria, e esse negócio dura 30 anos. Abre mão, querido. Deixa espaço para o Senhor entrar e agir na sua vida, em nome de Jesus. E aí o salmista termina dizendo que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração agradem a ti, Senhor, rocha minha, libertador meu. Talvez fosse a oração que Marta devia fazer. O que de alguma forma Maria estava vivenciando, verdadeira adoração, quando eu respiro no ritmo do Senhor. Que é isso, pastor? Lembra lá no Gênesis, como foi no princípio? Ele soprou
fôlego de vida. E quando ele soprou, eu aspirei. E aspirando, eu ganhei vida. Mas a vida é um ciclo. Eu aspiro e expiro. E nesse ciclo que Maria estava ali, Jesus soprando e ela recebendo. E possivelmente confessando pecados e fazendo perguntas e questionando e crescendo com Deus. Nesse relacionamento estava ali João, Tiago, Pedro, Maria e entre si conversando, queridos, respirar Deus. As palavras dos meus lábios é aquilo que sai, aquilo que eu entrego. E o meditar do meu coração é exatamente o soprar de Deus. Que agrade ao Senhor. Que na nossa vida tenha esse tempo de respirar Deus. De respirar, de meditar na palavra. E só fazemos isso assentado ali. Porque se não estivermos assentados ali, se não estivermos assentados ali, nós como Marta, estaremos em algum lugar fazendo alguma coisa, aspirando outro ar. Mas não o que importa. Nossas vidas são úteis. Nossas vidas merecem aplauso. A maioria do que fazemos merece aplauso. A pergunta é, importa? Importa. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer lembrar que a intimidade da sala de estar onde Maria estava com Jesus não foi gerada na pressa, na correria que Marta tinha na cozinha. A nossa intimidade com Jesus vai gerar trabalho, vai gerar um bom desempenho. A adoração, principalmente se eu pensar aqui no que a gente pensa que é adoração, né? Fomos confrontados com isso semana passada. Quem faz tem que fazer bem feito. Mas não é o bem feito que traz a presença de Deus. Mas se estamos na presença do Senhor, nós queremos fazer bem feito. Se nós vamos depois daquele tempo de adoração com o Senhor para a cozinha, para fazer alguma coisa, o frango vai temperado, vai vir temperado do que tal, pular na panela e rapidamente aquele negócio vai funcionar e vai ser uma bênção. Assentado aos pés do Senhor Jesus, o que fazemos continua sendo adoração. Mas o que fazemos por aí não significa adoração, se não passamos um tempo ali assentado aos pés do Senhor Jesus. Que possa nos abençoar. E no mundo que Marta é tão aplaudida, nós tenhamos o coração de Maria em adoração ao Senhor. Vamos cantar uma canção?